Amigo! Tudo bem? Tudo e você? Quanto tempo? Você viu que eu botei uma bandeirinha trans aqui também, em homenagem, ó. Tudo Quanto bem? tudo, quanto tempo, amigo? Faz meses aí que a gente não se vê, desde a peça, provavelmente, da última temporada. Tá tudo bem? Tá tudo bem, sobrevivendo dentro do possível. Bom, que bom. Gael, a gente tá querendo aqui conversar um pouquinho hoje sobre principalmente o seu canal, suas vivências como homem trans. Eu separei aqui alguns livros de pessoas trans que escreveram para a gente também divulgar, né, compartilhar para a galera. Então começa contando para a gente um pouquinho de como que você criou e por que você criou o seu canal Transcendendo. Ele é no Instagram e no YouTube. Conta pra gente. Tá. Primeiro eu queria muito agradecer esse espaço. Eu moro de frente, às vezes tem uns barulhos de moto. Vocês estão me ouvindo? Tô ouvindo ótimo. Então eu queria agradecer muito esse espaço. É tão importante a inclusão e a gente fala tanto disso. E você é uma pessoa que sempre teve esse entendimento, então isso é maravilhoso. Então, agradecer os seus seguidores, agradecer as pessoas também que eu convidei. Já estou vendo alguns nomes aqui. Minha mãe está na live. Beijo. Então, eu queria muito agradecer em primeiro lugar. Vamos lá. Então, vou falar mais ou menos do meu processo. Eu me entendi trans há 4 anos atrás. Eu tenho 37 anos hoje. Na época eu tinha 33. Eu nunca tinha ouvido falar sobre a transmasculinidade. Mulheres trans eu já ouvia, já tinha acesso, já desde a década de 80 e 90, né, a gente já tinha mulheres trans mais na mídia. Na mídia. Não como hoje, infelizmente, na época não era de maneira, né, tão legal, né? Infelizmente, nós, pessoas trans, fomos alvo de muitas desinformações da mídia, né? Então, e aí, quando eu vi um homem trans exatamente na mídia, por isso que eu trouxe isso e é tão importante, essa representatividade, eu entendi e falei, meu Deus, isso é possível. E aí tudo começou a fazer sentido. Então a minha transição, eu acho que ela começou ali, né? A palavra transição, ela é muito utilizada quando a gente começa um acompanhamento hormonal ou uma cirurgia por causa do decreto da portaria do SUS, né? Que vem com esse nome e ele é muito associado também à medicina, né? Só que eu entendo a transição a partir do momento que eu entendi que eu sou trans. Uhum. De acompanhamento hormonal ou cirurgia é da individualidade humana. Você lembra qual foi essa pessoa trans, esse homem trans que você viu e que te despertou isso, né? Sim, sim, é o Tarso Brent. Ah, sim. Ele estava na Bienal quando eu fiz a curadoria e a mesa de literatura trans. O Tarso, ele estava lá. Que legal, que legal. Então ele foi assim, uma possibilidade que eu vi ali de tudo que eu era e faltavam. Eu andava sempre com um vazio dentro de mim, né? E aí depois que eu entrei nesse processo, que eu me entendi trans, eu mergulhei sobre todas as informações possíveis. Há 4 anos atrás, por incrível que pareça, muitas coisas eram mais vindas de fora, a gente não tinha tantas informações aqui. Então, assim, isso porque tem uma galera que já é pioneira antes até desses 4 anos, né? A gente Sim. tem João Essa, Léo Peçanha, homens trans de referência no estado do Rio, né? E aí eu acabei querendo também um espaço para falar. E aí eu estava no meio de um processo da mudança do nome, ainda não tinha tido aprovação no Supremo Tribunal Federal, e eu quis compartilhar através de um vlog todo o meu processo indo no cartório. Aham. Eu criei o canal. E aí ali eu também aproveitei o espaço para trazer também as coisas que estão na minha cabeça, as coisas que eu mergulho, também gosto muito de ler, então assim, estou muito feliz de estar participando da sua Ah, página. e, Uma das bom, páginas que também comecei a seguir logo de início. Nem e te o conheci, a gente nem tinha contato ainda. nenhum, né, amigo? E o canal tá no Instagram, Transcendendo. Ou você também. Tem um canal no YouTube também.
E aí nesse canal no YouTube eu trago uma coisa mais íntima com a galera, eu procuro trazer mais a minha opinião, às vezes sobre determinado assunto também. Você percebe que com o seu público, com as pessoas que você fala, a principal troca, você acha que tem tanto gente buscando informação sobre a comunidade trans, buscando se informar, buscando tirar dúvidas, buscando conhecer referências, ou você também consegue trocar com pessoas trans que ainda estão no processo de transição e querem trocar também com outra pessoa trans, né? Porque a representatividade traz isso, né? Quando você Sim. se apresenta como homem trans, provavelmente outros homens trans também vão se identificar com o que você está falando, com a sua vivência. Como é que é esse diálogo com seus seguidores inscritos? Então, no início, as pessoas vinham até a mim mais para pedir informações sobre hormonoterapia, sobre cirurgia, mais esse processo. Então, Uhum. eu acabei sendo um porta-voz ali de levar essas informações. E depois eu também tive um processo, né? Esse meu processo ele também foi mental, sabe? Então eu levei isso tudo para a página. Eu acho que com a minha mudança também comecei a ter outras pessoas. Então hoje tem muitos profissionais da área da saúde que me procuram através da página, não só para informação, mas para participar literalmente de processos de pesquisa, de processos de diálogo com as outras pessoas trans também. E ultimamente eu tenho estado mais em contato com as pessoas no sentido mais emocional. Sim. Hoje, o contato, eu administro a página sozinho, então eu respondo a todas as pessoas. Eu também respondo as pessoas que começam a me seguir, porque eu fico interessado por que elas estão me seguindo, né? Então, assim, é uma questão de atração também, né? Se essa pessoa está me seguindo, está gostando do meu conteúdo, é sinal que ela também tem uma energia muito boa. E eu quero conhecer as pessoas. Muito legal. Gael, provavelmente ainda, isso que você falou, né? A gente na mídia está acostumado a ver mulheres trans e travestis, né? Principalmente agora, né, com esse boom ou com esse espaço maior, né? Tanto com esse interesse maior, talvez, do grande público pela comunidade trans, né? A gente vê mais mulheres trans, travestis nos filmes, né? Infelizmente, eu acho que ainda é pouco. Eu acho que acesso a essa visibilidade também por conta da própria comunidade querendo, olha, a gente está aqui, a gente existe, a gente também é ator, a gente também é advogado, a gente também é psicólogo, a gente também, sabe, senão também dá essa sensação de que nós somos sub-pessoas de pessoas cisgênero, sabe? Super, tipo, tem as pessoas cis e tem ali uma galerinha diferente, né? Trans. E não é, né? Todo mundo é normal, óbvio. E eu acho que as mulheres trans, elas estão mais na mídia, mas infelizmente ainda não em papel de destaque. Infelizmente acontece das mulheres trans ainda serem noticiadas em casos de assassinato, em casos de violência. Então, assim, eu acho que as mulheres trans, elas têm que começar, não as mulheres, elas estão fazendo isso, mas a mídia reconhecer o trabalho da pessoa. Aí eu acho que começar a não mais diferenciar por gênero, e sim o que a pessoa tem para acrescentar, sabe? Eu acredito que, por exemplo, empresas também perdem grandes oportunidades por conta do preconceito, não só na hora de contratação, mas justamente por não diferenciar, né, não ter Tem, né? Por não ver além, tipo assim, é uma pessoa trans, acabou. Não, ela é uma pessoa trans que tem qualidades, talentos, estudos, né? Enfim, experiências, né? Que pode contribuir como qualquer outra pessoa, né? Exatamente. O que mais me incomoda às vezes é as pessoas ficarem impressionadas com a nossa intelectualidade. Isso é uma coisa às vezes que me incomoda, sabe? Assim, muita gente que não tem informação, aí tá, eu me apresento, sou uma pessoa trans, não é todo mundo, não vou generalizar, tá? Mas às vezes em determinados espaços, mas você é formado em cinema?
em administração, você tem 2 formações? Sim, gente, eu tava aqui, eu sempre existi. Aham. A invisibilidade que ela é preocupante, né? Eu senti muito isso quando eu fiz a minha transição. Parece que eu fiquei igual o João Nery na época, analfabeto funcional, sabe? Agora, falando sobre literatura aqui sobre o canal, você falou que você gosta de ler. Sim. Eu tenho aqui comigo 3 livros sobre homens trans, na verdade. 2 são Você de um. livros também. Eba! Então eu vou mostrar os meus e você mostra os seus. Eu tenho 2 aqui. Um é um grande clássico que todo mundo me recomendou sempre, que é o Viagem Solitária do João Nery, né? Que É uma foi. outra. Olha, A minha versão era essa, aí eu doei essa e comprei a nova, porque eu queria a novinha e eu doei. Doei, inclusive, para o pessoal da Casa Nem, deve ter ido na sacola. E o João, né, a própria lei de identidade de gênero, que era uma lei, né, que o João Willis tinha criado, era a lei João Nery, né, também. Ele foi o primeiro homem trans a fazer a cirurgia da redesignação sexual aqui no Brasil. Então ele é uma figura, faleceu agora há pouco, né, acho que no ano passado, se eu não me engano, no ano retrasado, e com certeza é muito importante para a comunidade trans e para todo mundo. Tem esse outro dele aqui, que eu ainda não li, que é Velhice Piada, que me pareceu muito interessante, né? Porque a gente sabe que a expectativa de vida de uma pessoa trans aqui é de 35 anos no Brasil, né? Que é uma realidade muito triste, e a gente pode falar sobre a marginalidade, né? Das pessoas trans aqui. Então, velhice transviada é quase uma coisa que você chocante, porque você fala, ué, existem pessoas trans que envelheceram, né? Então, eu tô bem curioso para ler. E o último que eu tenho aqui sobre homens trans é a biografia do Tami, né? O filho da Gretchen, que foi escrito pela Márcia Zanelato, não foi escrito por ele, né? E a Márcia conta um pouco da vida dele, o processo de transição, a dificuldade que teve com a Gretchen, né? Que é um símbolo sexual, mas quando foi com o próprio filho, ficou enlouquecida, assim, né? Então é muito interessante também. Os outros que eu tenho aqui são todos, quer dizer, tirando. Ah, não! Mentira, eu tenho mais um aqui que eu não sei se você conhece, que é esse aqui, A Queda para o Alto, do Anderson Herzer. Ele foi. Quem me indicou ele foi a Mara Moira, que é uma autora intelectual trans maravilhosa. Eu vou fazer um curso de literatura LGBTI com ela na semana que vem. E ela falou, cara. Na live amanhã. E tem live amanhã, verdade, com a Mara. E a Mara, tipo, me indicou esse aqui. Falou, é um dos primeiros livros escritos por um homem trans. Então, assim, é muito legal, assim. O Reza, ele se suicidou, infelizmente, em São Paulo. Ele passou muitos anos na FEBEM, né? Naqueles abrigos ali para adolescentes. É bem trágico, assim, mas é uma biografia. Foi ele que escreveu, é muito legal. E tem esse aqui, outro também com o Tarso. Aqui, o Tarso, a Mara, aqui acho que é a Márcia Rocha e o João Nery, aqui também compartilhando um pouquinho sobre as vivências deles como pessoas trans. Então, esses são os meus livrinhos escritos por homens trans, né? Eu tenho na minha estante o Eu Travesti, da Luísa Marilac, E Se Eu Fosse Puta, da Mara Moira. Tem esse aqui também de mulher trans, não sei se você conhece, o Casulo Dandaro. Você tem? É forte, pesado, muito pesado. Mas também não podia ser diferente, que né, foi muito trágico. Né? Muito é uma história muito, muito triste da Dandara, que provavelmente muita gente aqui ouviu falar de uma mulher trans num carrinho de obra sendo brutalmente assassinada, que viralizou o vídeo porque os assassinos filmaram até. Então é de um sadismo, é horroroso. É muito horrível. E a Vitória Holanda era amiga dela, policial, que escreveu o livro contando um pouco isso. Então tem esses outros 2, só para quem quiser depois. Esse aqui que eu já falei, que é o George, que é um livro sobre uma menina trans criança, é um livro infantil, muito fofo, ficção. E esse outro aqui também que eu tenho, Apenas uma Garota, que é também uma ficção, escrito por uma autora trans também, que é muito legal. Tem também outro da Atena Beauvoir, que é Contos Transantropológicos. Maravilhoso. Você tem o costume de ler? Você, quando se
viu o Tarso Brant, falou, eu sou trans. Você foi atrás de uma literatura? Você foi atrás de quê pra... Peraí, existem outras pessoas que nem eu? Existe uma literatura assim? Como é que foi? Então, eu pensei. E assim, eu gosto muito de ler também algumas coisas voltadas para leis também, né? Então, eu li muitos decretos, li muitas portarias, porque você falou da PL do João Nery, 5002, ela ainda não tem nenhum. Ela está engavetada. Né? Essa Sim. PL está engavetada, a gente não tem nenhuma lei aprovada, né? Assim, pelo Senado, pelo Congresso, para pessoas trans. A gente tem, através do Supremo, uma aprovação que nos deu mais dignidade. Né? Mas, assim, o Viagem Solitária foi um livro que me ajudou muito. E eu tive o prazer de conhecer o João e ele deixar aqui um autógrafo até. Ah, Deixou um autógrafo aqui. Estava falando da violência, né, principalmente na região do Nordeste. Eu tenho esse livro do Moisés, eu conheci ele aqui, tá vendo? Os não recomendados. olha, não conheço esse. Ele teve aqui na UF, em Niterói, e aí o livro todo fala também de mapa da violência da população em Sergipe, da população LGBT lá em Sergipe. Tem muitos dados aqui também muito importantes. Então, assim, e esse aqui foi um livro da Miriam Ventura, que eu achei por acaso. Foi na livraria, acho que é Bronx, né, ali no... Blue. Que é esse aqui, Transsexualidade no Tribunal, Saúde e Cidadania. Cadê a minha? Olha, putz, eu cheguei hoje aqui você puxou esse, é porque eu não li, chegou hoje, agora que eu lembrei. Esse aqui, ó, Cidadania Trans, Ai, que é sobre o acesso à cidadania por travestis e transexuais no Brasil, que também é bem técnico, assim, sobre leis e direitos, né? sim, sim, sim. Eu sempre gostei de escrever porque eu tenho uma família de professores, né? Minha mãe, minha avó, minhas tias são professoras. Então, assim, essa questão de estudar eu sempre fui rebelde, confesso. Mas eu percebo também que a metodologia, às vezes, não é muito boa. E, de acordo com algum aprendizado, eu sempre gostei de ler coisas que tinham interesse para mim, que me iam acrescentar à minha vida. Então, a literatura da escola, só para fazer uma prova, não gostava. Eu odiava ler, estudar para uma prova. Mas eu me lembro que tinha uma época que eu fiquei apaixonado por Sidney Sheldon, Agatha Christie. Eu amava também, amava. Eu já Livros de cheguei suspense, né? Isso, eu cheguei a ler assim em 2 dias um livro do Sidney Sheldon e tal. Mas era um estímulo, então isso que é importante. Né? Minha mãe sempre leu muito para mim antes de dormir, então eu tenho esse hábito e eu escrevo muito na minha página. Né? Cada quadradinho que eu tenho, que eu trago umas figurinhas, além de levar as pessoas para quem fez a arte, para dar visibilidade para quem fez a arte, eu faço textos mais arte. Agora, Gael, falando um pouquinho sobre coisas que talvez pessoas ainda não saibam, por exemplo. Tem um amigo meu que me pediu contato de pessoas trans para ajudar num trabalho dele. Aí ele falou, você conhece alguma transexual para me ajudar num trabalho? Aí eu, conheço pessoas trans, mas para que tipo de trabalho, né? Porque a primeira coisa, né? Como se fosse... Mas para que você quer? Eu tenho uma amiga minha trans que é dentista, eu tenho outro que é ator, né? Então, não é pessoas trans, né? Cada um é um. E aí eu falei, até mandei, indiquei o seu contato e o de uma amiga minha, atriz. Eu falei, eles já trabalharam com teatro, mas são amigos meus, você pode falar. Aí ele falou de uma amiga minha trans, né? Fala assim, mas a fulana, ela é mulher ou é homem trans? Aí eu parei e falei assim, amigo, ela tem um nome de mulher, ela, na foto, ela é uma mulher e ela é minha amiga. O que você acha? Ela é uma mulher trans.
é bem simples, né? Tipo, o público, que é o público, é porque eu escrevo tanto, gente, que para mim o mundo é público, né? Eu sempre penso na representatividade, mas assim, as pessoas ainda têm um desconhecimento muito grande a ponto de terem esse tipo de dúvida que é tão básica, que é a coisa mais simples. Eu tô falando com você, ninguém pode pensar que você é uma mulher trans. Sabe? Porque você é Gael, você parece um homem, você é um homem. Então, assim, tem isso muito ainda, né? Você já passou, ainda passa por algum tipo desses constrangimentos, de dúvidas e, enfim, com amigos mesmo, talvez. Não, com amigos não. Com amigos você não deixa mais também, né, pô? Muito mais. Se é meu amigo, tem que entender. Tem que entender. Senão não Sim, é meu amigo. Mas eu óbvio. tenho muitos constrangimentos na ginecologia, né? Quando eu vou. Eu já tive algumas estratégias. No início eu ia com a minha companheira, para as pessoas parecerem que era para ela a consulta. Hoje não. Hoje eu já vou e. Só que é aquilo, eu já aproveito daquele espaço para fazer um palanque, né? Eu já aproveito aquele espaço para dizer, sabia que homem vai ginecologista, que homem menstrua? Algumas pessoas ficam bem apavoradas, mas eu não tô nem aí. Eu faço questão, assim que eu saio de casa, de mostrar mesmo. Gael, é tão básico. Isso que você me falou, eu lembro que você me falou isso numa das temporadas. E pra mim, naquele momento, foi um choque. Porque eu não ligo. Tipo, pra mim, você é um homem. Só que existem homens que têm a genital feminina. Que são homens trans, alguns homens trans. Tem genitais, que tem genitais. Genitais. A buceta não é uma parada exclusiva de mulheres cisgênero. Olha isso, genital feminina. É verdade. Uau, gente, tá muito Não, entranhado. tá mais principalmente na questão da saúde. Eu acredito que uma desconstrução com mulheres cisgênero e mulheres trans. É porque as mulheres trans já é o fechamento, né? Então, mulheres cisgênero, para a gente avançar com, por exemplo, a inclusão dos homens trans no aborto legal no Brasil, na lei de aborto legal no Brasil. Isso é uma parada que eu tenho pautado muito. Eu acredito que o apoio das mulheres cisgênero será maravilhoso para isso, né? Porque a gente tem visto cada vez mais pessoas trans se relacionando entre si, né? Tem muitos homens trans gays, bissexuais. Então, assim, qualquer penetração em uma vagina sem preventivo, sem nada, o que acontece? A pessoa, por engravidar, engravida. E aí tem a questão da hormonização, né? Então, por exemplo, a probabilidade do feto não crescer por conta da hormonização é enorme. Mas entendeu? Faz a formaçãozinha do feto, mas perde. E aí você não tem acompanhamento ginecológico, não tem apoio, não consegue sair de casa nem para marcar uma consulta porque você passa constrangimento. Isso porque eu ainda sou branco, eu não sou um homem trans preto. Então, assim, a gente tem que pesar tudo isso e dialogar o mais rápido possível. Porque enquanto a sociedade está dialogando uma aceitação das pessoas trans, a gente já está falando de direitos e dignidade há muito tempo. Claro, né? Porque para vocês tem um pouco isso que daí sim eu escuto muito na televisão, né? Sobre representatividade, que é a sociedade está preparada para ver um beijo gay? A sociedade está preparada? O que me importa é, enquanto a sociedade está preparada ou não, a minha vida está passando. Eu não quero saber se ela está preparada. Eu quero os meus direitos agora, porque daqui a pouco eu envelheço e morri. E acabou. Então, né? E a gente tem pressa. E, por exemplo, para entrar no processo transexualizador da portaria do SUS, você tem que fazer 2 anos de acompanhamento psicológico, hormonal, endócrino, assistência social. Aí depois de 2 anos é que você, né, tem a aprovação e aí você pode operar. Só que essa fila está para mais de 15 anos e a gente tem pressa. Essa fila, agora que você trouxe isso, a cirurgia de redesignação sexual, ela é gratuita pelo SUS? É. Mas existe uma fila que é realmente muito longa. A fila porque só existe 5 hospitais Brasil que fazem esse tipo de trabalho. Porto Alegre, São Paulo, Rio de Janeiro, eu vou esquecer os estados, me perdoe, pessoal, mas Não. existem
ou 6. Ambulatório já tem mais. E aí o ambulatório, dependendo de cada estado, tem ambulatório que tem acompanhamento ginecológico, urologista, mas tem ambulatório que não. Assistente social, psicologia e endócrino. E tem isso também. Isso faz com que as pessoas que se entendem trans coloquem na cabeça que para ser trans tem que fazer um acompanhamento hormonal, tem que fazer uma cirurgia. E não é isso. Por quê? A sociedade nos obriga a ser reconhecido e identificado ou no gênero binário masculino ou no gênero binário feminino. Você não pode ser fluido, sabe? Você perdeu o direito. Ainda tem esse movimento da galera não binária, da galera do gênero fluido, também exigindo seus direitos de não ter masculino ou feminino na certidão, e eu acho justo mesmo, tem que partir para dentro. Cara, isso dialoga muito com a teoria queer, né? Agora, que eu confesso que eu não sou um estudioso, mas eu tenho escutado cada vez mais assim, falar, né, sobre essa desconstrução dessa binaridade, né, que a gente é colocado desde sempre, assim. Coisas interessantes que você já me disse também, isso da ida de homens trans à ginecologia, que é uma coisa que para muitas pessoas fala assim, e é uma realidade, é óbvio, porque é um cuidado, como qualquer outra pessoa, né? A gravidez também de homens trans, e aí você já pauta o aborto de homens trans, o que me faz pensar que existem... você faz muito bem em colocar o recorte da raça e das classes sociais no meio desse caldeirão, porque eu estou lendo muitas feministas negras agora, né? Já tem uns meses que eu estou buscando também esse tipo de literatura e de pensamento para ampliar minha voz mesmo e minha visão de mundo. E elas falam muito, né, que no movimento feminista mesmo, as mulheres que foram conseguindo o lugar de trabalho e tal, eram mulheres brancas que não conseguiam também desconstruir essa relação da sociedade que elas mesmas, mulheres brancas, tinham com mulheres negras, né? Então, não era... Então, se o movimento feminista não abarcasse o movimento negro, das mulheres negras, ele não ia ser totalmente feminista. Então, isso me faz pensar que hoje eu escuto falar também de feministas que não aceitam ainda... isso não é uma generalização, tá, gente? O movimento, todos os movimentos são muito plurais, né? Óbvio. Mas ainda existe resistência por parte de algumas feministas a aceitarem mulheres trans dentro do movimento, né? Como se não fossem mulheres de verdade. Então eu fico pensando o quanto a pauta do aborto legal incluir homens trans é mais transgressora ainda, no melhor sentido, porque faz todo sentido, né? E é isso, a gente tem CPF, eu consegui fazer a troca do meu nome e gênero. Então, assim, eu sou CPF, sou cidadão, eu tenho direitos. Está previsto na Constituição e ele tem que ser para todas. Então, quais são as demandas, né? Enquanto cidadão trans no Brasil? Igual a qualquer pessoa, ir ao médico, ir ao dentista, e não passar nenhum tipo de constrangimento. Por isso eu sei quem sou, né? Gael, como... Essa questão de medição de gênero, né? Peraí, falei que é trans, agora vou buscar alguma coisa em você que não seja... e você estava falando da questão das feministas não incluírem as mulheres trans, também porque a gente vive uma sociedade muito falocêntrica, né? Então a gente está tudo preso a essa questão. E toda essa carga que a sociedade, principalmente nossa, né, brasileira, tem por conta disso, né? Falocêntrico, você já associa machismo, misoginia, tudo mais. E aí, só que não, nem todas as pessoas têm pênis, nem todos os homens têm pênis e nem todas as mulheres têm vagina. Amigo, tem uma coisa que eu sempre fico pensando assim também, durante os anos também, né, eu fui percebendo que dentro da própria comunidade LGBT, eu como homem tenho privilégios, eu como gay tenho privilégios, e eu como homem branco e gay sou quase o suprassumo do privilégio dentro da comunidade LGBT, né? E mesmo assim ainda, obviamente, me dói saber que existe a LGBTfobia, saber que existem pessoas morrendo só por causa disso e tal. Eu queria te perguntar, você vive no país onde mais se mata a comunidade LGBT, mas especificamente a comunidade trans. A gente sabe que dentro da nossa sigla
a letrinha atualmente, que é... Atualmente, assim, acho que desde sempre, talvez, né? Tenha sido a maior vítima de uma marginalidade e de assassinatos, de violência, né? Que está mais exposta, talvez, a esse tipo de atrocidades, é a comunidade trans. Como que é para você, pessoalmente, saber que isso acontece? Porque para mim já é tão violento, mas eu não sou trans, então me bate, mas eu imagino como que deve ser para quem é trans, porque talvez fique mais evidente de que poderia ser você, né? Como que é? Você já viveu algum tipo de violência? Ou sabe de alguém que passou por algo assim? Sim, infelizmente, quando eu me entendi trans, eu passei a também a andar com mais pessoas trans e de diversas formas, diversas maneiras. E a gente está vivendo um momento, principalmente agora com a pandemia, que a internet se tornou um portal, né, de comunicação. Então, acho que todas essas reivindicações elas estão mais de frente, né? A gente consegue ter um espaço. Né? Daqui a pouco a gente não vai viver mais uma mídia como era antigamente, né? Então, as vozes começaram a ecoar. Então, infelizmente, convivo com pessoas que estavam comigo e faleceram, né? Ou por suicídio, infelizmente, por essas questões. O que mais me deixa triste, assim, é um conjunto de coisas. Porque que acontece? A gente não tem um IBGE para apurar a população trans, por exemplo. Então a gente não tem como afirmar que toda pessoa trans não tem família, por exemplo. Esses dados, esses cálculos, a maioria que a gente tem vem da ANTRA, vem da Europe Transgender. Eu não sei falar inglês, eu sou péssimo. Esse site, né, que faz os apanhados de violência, Europa Transgênero, né? Então, assim, mas quantas pessoas foram pesquisadas? Aí você vamos supor 100 pessoas. 100 pessoas é o número de pessoas trans no Brasil? Não Não, é. né? Óbvio. Então, e a internet também impulsionou isso. Me fez conhecer várias pessoas trans que também têm a minha realidade, pessoas trans que têm uma realidade até melhor. E sim, eu estou conhecendo diversas pessoas. Então a gente não tem como ter essa noção, né? Então isso é uma coisa que também me preocupa muito, para a gente fazer esse mapeamento, para não só uma questão de mortes, assassinatos, né? Porque isso também é o que sai na mídia. Às vezes a identidade de gênero da pessoa não foi respeitada. Quantas pessoas trans foram assassinadas que a gente não tem dados disso, porque não tiveram sua identidade de gênero respeitada, porque os familiares não aceitavam. Então a gente não tem nem baseamento, só nos contatos. E aí nos contatos que a gente tem entre a gente, como a gente mencionou no início, que a gente se procura, muitas pessoas saem de casa, muitas pessoas são expulsas de casa, muitas pessoas não têm estudo, né? Então, assim, mas a gente não tem base, não tem dados estatísticos, entendeu? Então, assim, como que a gente vai fazer isso num governo como esse, que É tem que ser desesperador. individual. Agora, sim. Seja de faculdade, seja da medicina, na área da saúde, vão ter que ser projetos individuais. Gael, obviamente isso é uma tragédia, mas ao longo dos anos, direitos foram conquistados, alguns, né? Você falou, por exemplo, que você já conseguiu registrar, não sei se seria isso, né? O seu nome social agora, o seu nome, né? Você já tem um documento, já tem um CPF. O que você podia compartilhar com a gente que já foram direitos conquistados? O que a comunidade trans já conquistou aqui no Brasil? Só aprovações através do Supremo. Como eu mencionei. Tudo pelo judiciário, né? Tudo pelo judiciário. Então, direitos no Brasil, lei para pessoas trans, nenhuma. Entendi. Mas a gente tem várias PLs contra. Inclusive, estava no Congresso aí, a 2578/2020, do Felipe, do PSL, deputado do PSL, querendo invisibilizar e deslegitimar ainda mais a nossa identidade com uma PL absurda de que as pessoas no Brasil sejam reconhecidas apenas pelo seu sexo biológico.
Ah, eu vi isso. Ai, gente. Mas isso é, acho que para ganhar Então, voto de eleição. pessoas irem lá votar contra, essa PL passa. Esse é que é o problema. Então a gente também está aqui para falar para a sociedade. A gente vai lá votar contra, né? Porque eles estão Mas atacando o as que tem, formas. a gente já tem um SUS onde vocês podem fazer o processo transexualizador, ok? Vocês têm direito pelo SUS esse processo de hormonização. Vocês podem fazer pelo SUS também? Eu li em algum lugar que tinha diminuído de 18 para 16 anos. O que é isso? Como que isso funciona? Vocês podem ir lá a partir dos 16 anos, vocês podem começar a tomar hormônios. Responsáveis, né? Com acompanhamento responsável. Com 18 anos já pode ir sozinho, mas 16 anos com acompanhamento dos responsáveis. Também não é uma lei, mas através de decretos também. E aí a pessoa, junto com os responsáveis. Só que é o que eu falei, no Rio de Janeiro a gente só tem o Pedro Ernesto que faz. Então a pessoa vai ter que ir ao Pedro Ernesto, vai ter que buscar uma equipe multiprofissional. E é andar mesmo, não tem uma plaquinha, não tem nem. Você vai nas informações, aí vai lá na psiquiatria. E aí é Vai lá. todo um rolê. E é só em Vila Isabel, no Pedro Ernesto, que agora está parado. Né? E aí a pessoa que é de Volta Redonda, a pessoa que é de Arraial do Cabo, a pessoa que é, sabe, da região. E aí, faz o quê? Tem que descer para o Rio. Uma outra coisa também, amigo, o Dia Internacional contra a Homofobia, né? Ele vem do dia que a OMS retirou a homossexualidade da lista de doenças. A transexualidade ainda permanece de alguma maneira, ou não? Porque eu também vi que tiraram de uma lista, mas permanece como um distúrbio, permanece... Como que ainda existe isso? Gênero, eles chamam de incongruência de gênero. Não é mais Incongruência. doença mental, e saiu, mas eles consideram ainda isso, esse nome aí. Incongruência de Ainda existe uma luta para se mudar? Óbvio. Com certeza. É o que eu falei, porque parece que a gente sub pessoas de um gênero, sabe? É muito esquisito isso na minha cabeça, né? Gente, quem quiser mandar perguntas aqui pro Gael, é só mandar, porque eu vi que a primeira aqui era um pedido. Cadê a imagem do Gael? Eu falei, gente, o Gael já está aqui aparecendo. Podem mandar perguntas também. Dúvidas que é sempre muito enriquecedor, né? Essa troca. E, Gael, falando sobre representatividade nas artes, você acha... Quer dizer, eu tenho certeza que a gente não tem quase nenhuma ainda, né? Representatividade trans, se a gente for falar de televisão, cinema e teatro, né? A gente vê a Renata Carvalho, mas como uma grande, tem a Dandara Vital, claro que existem, né? Mas ainda não ganharam. Fez Malhação, Gabriela Lohan. Gabriela Lohan, é verdade. Mas ainda é tudo muito pontual, né? Tipo, é meio que para preencher uma cota. Vamos chamar aqui, vamos chamar ali. O que você gostaria... Como que... você tem alguma referência que você ame? Tipo, cara, esse filme, essa série eu amo, por exemplo. E outra é, o que você gostaria que fosse o ideal? Como que seria o ideal da representatividade? Nossa. Difícil pergunta, essas duas foi... Eu, por exemplo, eu amo Pose. Não sei se você viu, que é uma que tem uma representatividade. Tem uma representatividade trans muito irada. Eu gostei muito de Marsha P. Johnson, um documentário que está na Netflix. Ele maravilhoso. É um filme que mexeu comigo bastante, né? A luta da Marsha é muito parecida também com a luta que a Indianari faz aqui, né? Pela Casa NEM, de acolhimento às pessoas expulsas de casa. Isso aqui a Marsha fazia na década de 70, né? Então, assim, eu gostei muito desse filme. Eu gosto muito
de séries adolescentes que abordam o assunto. Sabrina tem um personagem trans, o Theo, e você vai assistindo a série e o menino faz a transição junto, sabe? Então é mó bacana. E não é o foco da série. Então por isso que é muito gostoso. É uma identificação ali, sabe? Só que eu acho também o ideal seria a gente representar papéis. Ponto. Eu acho que esse seria o ideal. Então, assim, eu vou chamar o Gael para interpretar uma peça, porque ele tem um perfil de um cara baixo, entendeu? Sei lá, alguma característica que eu tenha, enfim. Então, assim, vou botar essa que é mais chama atenção, que eu sou hobbit. O Gael falou, gente, da série Sabrina, e ele também falou sobre um documentário chamado A Morte e Vida, ou A Vida e Morte, de Marsha P. A Morte e Vida, de Marsha P. Johnson. E para quem não sabe da história, né, tipo, minha mãe, por exemplo, tá assistindo, não faz a menor ideia, né? Quando teve Stonewall, que foi a rebelião de Stonewall, o tumulto, lá em 28 de junho de 69, em Nova York, né, um bar frequentado por LGBTs, mas em sua maioria frequentados por latinos, negros, travestis, pessoas trans, né, drag queens lá naquela época. A Marsha foi uma das principais agitadoras mesmo, uma das principais mobilizadoras ali que ficaram na batalha, e depois ela se tornou um grande nome, uma grande ativista ali pela causa LGBT. E o mais legal e mais trágico é que elas estão agora ganhando essa revisibilidade, depois de anos o nome dela e da Silvia Rivera, que também era uma parceira dela, que também estava ali. Ambas estão ganhando agora esse protagonismo dessa rebelião lá atrás. O que me faz pensar que a comunidade LGBT também exclui a comunidade trans. Porque a nossa história deixou de lado as mulheres trans negras que batalharam até agora há pouco. Então, você acha que a nossa... avançando com os direitos, aí as pessoas ficam, né, mais tranquilas. Os gays foram conseguindo seus casamentos, suas adoções, e aí a galera, né, foi ficando para trás. Desculpa te cortar. Não, amigo, o que faz todo sentido, até se a gente pensar, o movimento feminista, as mulheres conseguiram direitos, entrada no mercado, só que, em sua maioria, mulheres brancas. Na comunidade LGBT, a comunidade foi ganhando espaço, mas o protagonismo foi sendo de homens brancos gays. Porque é uma sociedade machista, ou seja, a mulher vai ficando para baixo, e aí as mulheres trans vão ficando também, né? E junto toda a comunidade trans. E é uma sociedade racista. Então, no movimento feminista, as que ficam para trás são as negras, e na nossa comunidade, as que ficam também são as pessoas negras, que a comunidade trans também é. Então, assim, junta na comunidade trans o racismo e o machismo também, se a gente for pensar, né? Então, elas foram totalmente visibilizadas naquela época e hoje ainda. Agora que a gente está resgatando isso, agora que a gente está debatendo. Em Pose tem isso, né? Não sei se você viu também, que elas não são aceitas nos bares gays. Sim. Exatamente. Isso era muito... Mas assim, por um lado é até bom, porque aí é o reconhecimento da identidade delas, né? É verdade. Não é porque vocês não são gays, vocês são mulheres trans, saiam daqui, né? Tipo, pensamento ridículo, mas que existia, né? Amigo, ó, falta 10 minutinhos pra gente acabar nossa conversa. Fala com a galera. Minha mãe, um beijo. Não sei se ainda tá aí. Elô, Alice, Rael, minha amiga, minha tia Márcia. Aí quanta gente, ó, que eu chamei tá aqui. Todo mundo vindo te prestigiar. Amigo, como é que você tá hoje? Você tá trabalhando com o quê? Compartilha com a gente. Você tá... eu sei que você tem uma ligação que acho que a gente pode falar também. Você levantou o nome dela, né? Da Indianara Siqueira, que é incrível, entendeu? E que, né, comanda... Tem até um documentário dela, Indianara, que é sensacional.
É muito bom, né? Maravilhoso. Fala pra gente da sua relação com a Casa Nem. Tá. Então, há 2 anos atrás, mais ou menos, eu queria iniciar um documentário falando sobre a Indianari, porque eu tinha conhecido ela na época da campanha de vereadora em 2016. E aí, tanto que ela entrou como suplente, né? Então, assim, naquela época a gente acabou ficando bem próximo. E aí ela meio que, pô, esse cara faz cinema, ele é um homem trans, e me chamou para comunicação da Casa Nem. Né? E eu sempre trabalhei como voluntário, eu tirava foto dentro do meu possível, dentro do que dava para fazer, né? E aí quando eles estavam, né, sem um lugar, e aí acabaram, ainda bem, né, conseguindo essa ocupação lá em Copacabana, eu estava mais efetivo, porque eu estava cobrindo os eventos, tirando foto, também ajudando a dar visibilidade do lado de fora, né? E agora com a pandemia eu acabei ficando um pouco mais afastado, né? Não deixo de ajudar, não deixo de estar presente como posso, mas também por conta do desemprego eu acabei me atirando de vez de cabeça em gerar vídeos e tentar ganhar algum tipo de monetização. Então eu resolvi pela primeira vez investir em mim mesmo, como um produto. Tem esses momentos, né, que são necessários, quando a gente investe na gente para fazer a coisa acontecer, né? E aí eu tenho desenvolvido vídeos que eu faço texto, aí eu narro o texto, e aí a minha voz cobre as imagens. Então eu tenho brincado um pouco com isso. Aí eu tô gostando, porque eu gosto muito de escrever contos. Olha, teremos mais um autor vindo por aí? Já temos? Então, como eu ainda não me vejo escrevendo um livro ou algo assim, eu tô fazendo meu tipo de escrita através de vídeo. Eu tô gostando muito. Para quem tem várias pessoas perguntando se a live vai ficar disponível. Vai, assim que a gente encerrar, daqui a pouquinho, a live fica no IGTV, aqui do Eu Leio LGBT mesmo, e aí qualquer pessoa pode assistir, pode compartilhar, pode enviar para os amigos. Então, assim que acabar, 5 minutinhos depois, ela já entra online aqui no IGTV. Eu amo que meu namorado já bota ali, ó. Ele já Então, responde por mim. manda beijo. Ele tá lá no quarto, trancado, com o meu cachorro. Enquanto eu domino a sala aqui para fazer as lives. Então, deixa eu Que só mais que a finalizar. gente... A Casa Nem, ela precisa sempre de apoio recorrente, tá, gente? Com água mineral, principalmente essa água mineral, né? Então, assim, aí, o pessoal tá lá em Copacabana resistindo na Zona Sul, vai ter travesti sim na Zona Sul, vai ter homem trans sim, vai ter pessoas pretas sim, porque é um direito nosso, entendeu? Assim, então, de moradia, de espaço, né? De dignidade humana, para até reconstruir a vida, né? Então tem muitas pessoas ali que passaram por tudo que você possa imaginar e estão naquele espaço com os projetos internos também, Cozinha Nem, agora eles estão com o Vogue. Então, o próprio pessoal vai criando o seu autossustento também dentro das atividades para poder, já que a sociedade não investe na gente, a gente investe na gente e acaba extraindo o melhor que as pessoas têm. Então tem muita gente ali que passou por algumas situações e hoje se identifica com a fotografia. Então a gente trocava muito, né? Você da comunicação, e toma aí a câmera, tira foto nos eventos, nos atos. Então, assim, muita gente começou a entrar para a própria comunicação, né? E hoje praticamente assumindo a comunicação as pessoas de dentro da casa, né? Então, assim, isso é muito incrível. A gente sempre escutou falar, assim, e tem dados que comprovam, né, sobre a marginalização, né? Porque você falou agora sobre trabalho, né? Isso me remeteu muito que a gente sabe que, sei lá, 90%, não sei agora ao certo, né? Acho que, de acordo com a ANTRA, eram 90% das mulheres trans que ainda só conseguem trabalhar com a prostituição. Existe essa marginalização mesmo, assim, né? Tipo, essa exclusão da comunidade trans do mercado de trabalho. Acho que também tem a ver com recorte de classe e raça também, sabe, meu amigo? Porque eu conheço tanta mulher trans bem-sucedida, cara. Tanta mulher trans com suas casas, com seus companheiros, enfim.
Que margem é essa? Isso que eu não entendo também. Tem a marginalização? Tem. Tem a violência? Tem. Tem muitas mulheres trans prostitutas? Tem. Mas também tem muitas mulheres trans prostitutas porque querem. Tá? E não porque a vida só fez, né, essa única escolha. Agora também me preocupa, por exemplo, homens trans procurarem pornografia através de vídeo para ter o autossustento. Me preocupa, mas também não é uma coisa que eu critico. Se o mercado está aí, dá dinheiro, paga as contas, a gente vive uma sociedade capitalista. Mas, infelizmente, é o que a gente está falando. Os acessos ainda são poucos por conta do preconceito. E aí limita e faz com que muita gente, pela necessidade de pagar suas contas e ter sua independência, aceitando trabalhos que talvez não fariam. Né? Mas também tem uma galera aí que tem, Maria Eduarda, advogada, Moira, escritora, tem tanta gente maravilhosa. Né? Giovana Cambrone, advogada, Gi. Tem Camalunguinho, né? Então, assim, Jaqueline tem uma Gomes. Sim, já que a Duda Salamá também lá em Belo Horizonte. Tem uma galera forte aí, intelectuais, trans, que acho que também, né, tem que abrir essa porta e puxar as outras pessoas juntos. Eu acho que o que você falou também agora que é interessante, Gael, é mudar também o nosso olhar, né? Ainda baseado nessas informações da mídia de só tragédia também, né? Ela existe, mas a gente também precisa mostrar mais e valorizar mais como existem pessoas trans bem-sucedidas também. Elas seriam uma exceção à regra ou não? É uma mudança. A gente está vendo mais pessoas trans conseguindo sim. Mas vamos fazer uma análise em cima disso. Essas pessoas todas que a gente citou, a maioria já se entende trans há muitos anos. Tem que ver isso também. Porque, por exemplo, eu consegui minhas 2 formações tempos atrás. Eu tô com 37, né? Então, assim, quando eu fiz as minhas formações, eu não era o Gael. Uhum. Então, tem essa questão. A gente vai ter que começar a ter um parâmetro a partir da garotada que tá vindo aí, né? Faço uma fala final, porque eu adorei esse papo. Eu achei importantíssimo trazer você para essa sequência de lives. Eu acho que tem muitas pessoas ainda invisibilizadas mesmo, sabe? Quando fala de comunidade trans, a pessoa pensa na mulher trans na hora, quase, né? Porque é o que está na mídia, é o que está não sei aonde. Então, é muito legal. E como pensa dessa mulher, né? O estereótipo. Exato. Fica o pré-julgamento, principalmente através do viés inconsciente, né? Sim, então assim, é muito legal ter você aqui, é muito legal saber que você tem o seu canal. Sigam o canal do Gael, que é o Transcendendo, tem o link aqui no comentário. Vai ficar a live disponível já já. Então compartilhem com pessoas que vocês acham que pode ser legal escutarem essa nossa conversa aqui. Gael, muito obrigado mesmo. Tô morrendo de saudade. A gente não falou, fica para uma próxima, protejam as crianças trans. Nossa, esse é um assunto que a gente não falou mesmo, mas assim, maravilhoso. Super, super seria um... Mensagens de mães de crianças trans. Pedindo ajuda, socorro. Vamos falar sobre isso. Vamos fazer mais live. Desculpa que a gente não conseguiu responder, mas obrigado por vocês terem aqui. E meia-noite eu vou fazer uma live falando de sexo todo sábado na minha página. Gael. Um beijo, gente. Obrigado, amigo. Vamos se falando. Eu te amo. Você é um cara incrível, extremamente necessário e importante. Tamo junto, amigo. Tamo junto. Um beijo. Tchau, gente. Boa noite. A todo mundo. Se cuidem, se protejam. Tchau.